Bom dia. Bom, eu sou professor da rede pública, da rede privada, já tenho uma interação com os movimentos sociais na cidade há algum tempo. Isso fez com que o PSTU discutisse a minha candidatura, né, no sentido de que a gente pudesse levar parte das reivindicações que esses movimentos têm feito no transcorrer desses anos, né, para que a gente pudesse ter essa voz, digamos assim, ouvida, né, como representante desses movimentos. Então, o objetivo é a gente, de fato, reivindicar um melhor serviço social, ou seja, o serviço que chega, de fato, aos trabalhadores, que tem a ver diretamente com a questão da educação, da saúde e até mesmo a questão do tratamento com que os funcionários públicos municipais devem receber por parte do Executivo. Nós achamos que sem um devido tratamento a esses servidores, dificilmente a gente vai conseguir ter um bom atendimento à população, que de fato é quem paga os salários, é quem de fato garante boa parte da sustentação, né, ou quase exclusivamente a sustentação do município. Portanto, essa candidatura ela vem nesse sentido, de fazer a discussão, o debate da necessidade da organização de todos os setores trabalhadores para reivindicar melhores condições de trabalho, melhor atendimento por parte do poder público, no sentido de que, de fato, o dinheiro do município esteja disponível para o atendimento à população de um modo geral, à população trabalhadora, que é de fato quem garante o município. Nós falamos em necessidades. Na ótica de um candidato, na ótica do PSTU, quais são as reais necessidades hoje da cidade de São Carlos? Não, primeiro assim, é lógico que eu sou da educação e aí para mim é muito mais fácil, né, discutir a educação, mas não é só isso, né? Mas a educação nós achamos que ela é fundamental, a discussão, né? E quando eu digo discutir a educação, não pode ser simplesmente no sentido de que a gente transforme isso numa bandeira política nos momentos eleitorais, dizendo que a educação tem que ser prioridade, né? Isso é o que a gente tem visto durante todos esses anos, e isso também é um motivador para que a gente apresente a nossa candidatura. Então, fazer com que a educação seja de fato prioridade significa, primeiro, em nível do município, nós temos uma briga hoje muito parecida com o que a gente tem hoje em nível do Estado, né? Há uma lei aprovada pelo governo federal, que é do PT, e aqui na Prefeitura Municipal também é do PT, e essa lei ela não é cumprida, que diz que tem relação com a questão do piso salarial. O piso salarial ela discute a questão do salário, qual seria o menor salário pago a um professor no território nacional e qual seria a sua jornada. Então existe hoje uma luta desenvolvida, que está sendo desenvolvida pela POESP junto aos professores do município, para que o Executivo implemente uma lei que está em vigor desde 2009. E a Prefeitura tem ignorado essa lei, sendo que o seu partido é inclusive o proponente desta lei, que o governo do estado também, e boa parte dos estados em nível nacional, acabam não implementando. Então, o argumento de que não tem dinheiro, ela se choca com o discurso que se faz no momento das eleições, de que a educação é prioridade. Se a educação é prioridade, significa você alocar recursos, você ter recursos disponíveis para a implementação. Então, nós achamos que tratar a educação com prioridade, portanto, levar uma educação de qualidade à população, à maior parte da população, que é quem de fato necessita desse serviço, significa pagar bem o professor, diminuir a sua jornada, diminuir o número de alunos por sala de aula, uma vez que a heterogeneidade que nós temos hoje na sala de aula ela é muito maior que 20 anos atrás, que 30 anos atrás. Portanto, para garantir a qualidade, para garantir que o professor possa ter a mínima condição de poder levar o conhecimento, é necessário que a gente tenha essas condições sendo levadas. Isso significa alocar dinheiro, isso significa ter verba. Então nós estamos nos comprometendo, de fato, a transformar a educação uma prioridade nesse município, tá certo? A mesma coisa, a mesma discussão nós podemos fazer com relação à saúde. Não adianta a gente discutir que nós hoje temos um hospital escola que está sendo construído, que de fato é uma obra importante, mas que não tem e não está em funcionamento e que não tem hoje nenhum tipo de impacto real no sentido de mudar a condição de atendimento a essa população que necessita desse serviço e, portanto, nós temos que tratar a saúde com a sua devida importância, o que significa também alocar recursos. Então,
Por exemplo, discutir que o médico tem como foi discutido, por exemplo, no começo do ano passado, que a falta de médicos era em virtude de um boicote que os médicos ou cooperativas médicas faziam porque não vinham se candidatar aos concursos públicos no município. Nós achamos que isso é uma falácia, né? De fato, o município paga um valor que é menor do que as cidades vizinhas, inclusive da região, o que faz com que o posto, o trabalho do médico na cidade de São Carlos seja menos atrativo do que, por exemplo, em Ibaté, do que, por exemplo, em Araraquara. Portanto, se nós queremos um atendimento à população, nós temos que ter médicos. Para ter médico, nós temos que pagar decentemente esses funcionários, tá certo? Ao mesmo tempo é que nós temos que dar condições. Condições não significam, por exemplo, uma mãe ou um trabalhador ficar há um mês, ou dependendo da especialidade, lá no centro de especialidade, 6 meses na espera por um determinado tipo de exame. Se ele quiser acelerar o seu diagnóstico, ele tem que recorrer ao setor privado. Então nós achamos que o poder público, o município, ele tem a obrigação de garantir com decência todo e de forma completa o atendimento médico a todos aqueles que procurarem o serviço, né? Se a gente for fazer uma medida estatística, nós vamos perceber que o serviço de saúde do município de São Carlos, ele não consegue atender 50% da população, porque os outros 50% já pagam um outro serviço. Portanto, eles já desistiram do poder do serviço público municipal e estão pagando esse serviço privado e, portanto, dando inclusive uma margem de lucro muito grande para essas cooperativas médicas. Então nós achamos que temos que inverter o pêndulo. Nós temos que fazer com que, primeiro, que nós possamos dar a garantia de que o atendimento médico vai ser feito com qualidade a toda a população, inclusive para fazer com que essas cooperativas médicas, elas possam, se quiserem concorrer com o poder público, elas vão ter que diminuir o seu valor, tá certo? E com isso fazer com que o médico também tenha uma maior atratividade por trabalhar no setor público, uma vez que ele ali vai encontrar condições. Então nós achamos que tudo que nós podemos fazer do ponto de vista do atendimento do poder público, né, tem que ser no sentido de garantir com que o serviço público funcione com qualidade. Nós achamos que a forma com que hoje os executivos trabalham, muitas vezes discutindo que a falta de verba é um limitador, nós achamos que isso, na verdade, é uma forma como é que eu poderia dizer, uma forma de esconder, né, uma não priorização do uso do recurso público exatamente para esse atendimento para a população, né, que é a maioria, né? A maior parte da população não tem condições de pagar um sistema de saúde privado, portanto o sistema de saúde privado ela não pode ser a solução para o serviço de saúde, né? E não tem condições de pagar uma escola pública, uma escola privada, melhor dizendo. Portanto, o serviço público ele é essencial, né? A mesma discussão nós podemos fazer com relação ao transporte público, que nós achamos que é muito caro, né? A margem de lucro da empresa de ônibus, ela está acima da garantia da necessidade de transporte da população, o que faz com que as pessoas procurem uma segunda opção, e a opção é ter um carro próprio. E ter um carro próprio nessa cidade, onde a estrutura, inclusive das suas ruas, das suas avenidas, ela é de décadas atrás, significa pôr um trânsito em colapso. Então nós temos que ter medidas que incentivem o uso do serviço público, que era uma discussão que era feita por toda a esquerda, inclusive há 20 anos atrás, inclusive pelo próprio PT, que infelizmente abandonou essa bandeira, né? E no panorama nacional tem feito hoje uma política de incentivar o barateamento desse artigo, né, que é o carro próprio, em detrimento da discussão da ampliação e da qualidade do serviço público de transporte. Então nós achamos que temos que também inverter esta lógica nesse sentido, né? Se a gente pegar aí os países europeus, os países do primeiro mundo, o maior investimento que se faz não é em relação a fazer com que cada pessoa, cada cidadão tenha o direito ao seu carro próprio, mas a obrigação, ao nosso ver, que está colocado para o município, para o estado e para o governo brasileiro é de garantir que cada cidadão tenha um transporte público de qualidade, garantido o ir e o vir dele, tá certo? E conta uma coisa pra gente também, como sai o PSTU nessas eleições? Tem aliança? Quem é o vice de Ronaldo Mota? Então, nós estamos discutindo, né? Então, no sábado, dia 30, nós vamos fazer a nossa convenção que vai fechar
na verdade, toda essa discussão. Tudo indica que nós sairemos sozinhos, tá certo? Nós tentamos uma discussão com o PSOL, infelizmente essa discussão ela está, até o momento, abortada, uma vez que o PSOL já definiu quem é o seu candidato a prefeito, e uma das discussões é exatamente para que a gente pudesse fazer a coligação, era discutir quem seria o nome do candidato a prefeito, porque, ao nosso ver, a candidatura à prefeitura tem a ver com um nome que já está colocado na cidade, um nome que já tem participado das mobilizações da cidade e que, portanto, pode ser um atrativo para unificar os grupos e os movimentos que existem dentro desta lógica que eu acabei de colocar, que é da luta por um serviço público, pelo resgate do dinheiro arrecadado com a população, que seja usado exclusivamente com a população, garantindo o atendimento ao serviço. Então nós achamos que é muito difícil, uma vez que o PSOL já sinalizou que a sua candidatura já está consolidada, eles não vão abrir mão disso, e portanto nós achamos que não tem outro caminho a não ser o PSTU lançar a sua candidatura própria, tá certo? Reafirmando as nossas bandeiras, a nossa posição, o nosso apoio a esses movimentos, tá certo? E a gente vai com esse espírito para a nossa campanha. É um partido pequeno, nós vamos ter muito pouco tempo de TV, mas nós achamos que é importante reafirmar essas bandeiras nesse pouco espaço que nós teremos dentro desta luta aí de 2012. Qual a sua mensagem ao eleitor de São Carlos? Nós chamamos o eleitor, né, a olhar, a ouvir com carinho, né, as nossas propostas, né? Ela de fato vai ser uma proposta diferenciada, vai ser uma proposta para você trabalhador, para você dona de casa, né? De um partido que tem uma tradição em nível nacional de organização dos movimentos populares. Portanto, nós não estamos dizendo aqui que as nossas candidaturas serão aquelas que terão condições de implementar sozinhas as propostas que vão apresentar. A mensagem que nós queremos deixar é que é possível nós conquistarmos qualquer coisa se nós, a população trabalhadora, essa população sofrida, tiver organizada. Então, o que nós queremos é, mais do que nunca, né, chamar você a se organizar, seja nos movimentos sociais, que vai desde o movimento do bairro, desde o movimento da sua empresa, dentro dos sindicatos ou fora dos sindicatos. Nós queremos que você encontre no PSTU o apoio para essas mobilizações, não só agora na eleição de 2012, mas após as eleições. Jornal DBC Web.